Bom, fala aí pessoal, beleza? Vamos dar sequência então aqui na questão do CMS, vamos botar um pouco a mão na massa com relação a sections. Bom, antes da gente iniciar, é importante falar para vocês que a VTEX, para facilitar a vida do desenvolvedor ali, quando ele estiver construindo essas novas sessões, ela traz alguns widgets, meu inglês é péssimo, desculpa, alguns widgets prontos, tá? Para abstrair com uma interface bonitinha, super amigável para o usuário. Quais são eles? Quero subir uma imagem? Você vai trabalhar com o Image Uploader. Quero ter um calendáriozinho de data com hora ali para o cliente selecionar algo bem bonitinho? Você vai trabalhar com o DateTime. Quero permitir que o cliente gerencie dentro o texto que ele vai gerenciar lá dentro do CMS, quero deixar ele gerenciar se é negrito, se é itálico, se está sublinhado, se não está, se eu quero anexar um link ou não, você vai usar o Draft Rich Test. Quero que o meu cliente consiga subir imagem e vídeo e também selecionar imagens que eu já fiz o upload anteriormente. Você vai usar o Media Gallery. Quero criar, por exemplo, uma feature toggle e ela vai ser ativada através de um checkbox. Você vai usar os checkboxes aqui, beleza? Então a VTEX ela entrega algumas coisas prontas para facilitar a nossa vida. Bom, vamos lá. Dentro de sections, cachorro. Dentro de sections, a gente tem também uma lista de objetos, assim como no Content Type. Essa lista de objetos, ela condiz, né, ela é referente às nossas sessões que a gente vai refletir lá dentro. Bom, qual que é a estrutura de uma sessão quando eu estou criando ela aqui dentro do CMS? Pô, pessoal, esse autocomplete aqui do Copilot é coisa linda, eu gosto. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir é o name, atribuir o name dessa sessão. Ponto importante, o nome que você colocar para essa sessão aqui tem que condizer com o nome do componente que você vai criar ali depois dentro da pasta de components, beleza? Bom, vamos lá. Vou colocar um cara chamado name aqui como first section, beleza? Posso definir, depois que eu criar esse name, eu já posso ir de cara para a definição do meu esquema. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar um esquema aqui. Essa estruturinha básica aqui que a gente está falando, pessoal, lá do JSON Schema, quiser se aprofundar, entender como funciona melhor, vai lá na documentação, dá uma olhadinha. Aqui é mais a gente entender para o cenário VTEX, tá? Vamos criar junto aqui isso aqui. Bom, dentro de esquema, a gente vai ter que declarar algumas coisas antes de declarar de fato as propriedades, né, os atributos ali que a gente quer deixar gerenciável para o cliente através do CMS. Quais são eles? Qual é o título dessa sessão? Então aqui eu vou colocar aqui a minha primeira sessão. Minha primeira sessão. Posso colocar uma descrição para facilitar para o usuário. Aqui é onde você vai cadastrar conteúdo da primeira sessão. Aí depois, vou definir que o tipo dela é objeto, porque não tem nenhum loop que eu vou querer usar aqui. A gente vai fazer algo mais simplista, então aqui vai ser type object mesmo. E aí a gente vem de fato para as propriedades, né? Então aqui a gente vai colocar properties. Essas properties, em inglês é ruim, é aqui que a gente vai definir cada um dos campos que a gente vai usar lá no nosso componente, que a gente vai precisar que o cliente gerencie essa informação através do CMS e aí a gente recebe como próprio lá no nosso componente. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui para esse cara, um cara chamado title, que vai ser basicamente, o title dele é título da primeira sessão e o tipo dele realmente é string. E aí eu quero deixar para esse cara, para ele subir uma imagem, beleza? Nossa primeira sessão vai ter alguma imagem ali, para a gente usar um dos widgets que eu falei com vocês anteriormente. Bom, vamos lá, então eu vou ter um cara aqui chamado image, e esse image, ele tem um título, para ficar fácil para o cliente identificar lá dentro, imagem da primeira sessão. Agora, a gente vai definir aqui o type dele. Mesmo quando vocês vão trabalhar com widgets, vocês precisam definir que o type dele é string. Feito isso, a gente vai definir aqui agora a nossa primeira UI do widget. Então eu vou ter basicamente aqui dentro um objeto chamado widget, beleza? Esse cara, ele também é um objeto. E esse objeto ele espera receber basicamente o nome desse widget que a gente tem fornecido pela VTEX. Então aqui eu vou ter um UI, widget,
E aqui eu vou colocar o nome do que eu quero. No nosso caso, a gente quer que ele faça o upload da imagem. Então eu vou trabalhar com o widget de imagem uploader. Feito isso, pessoal, a gente construiu o primeiro esquema, a primeira estrutura da nossa sessão que a gente vai levar lá para dentro do CMS. Então, bom, por enquanto, só isso aqui não é suficiente. Agora a gente precisa vir aqui dentro do source. Dentro de source, a gente vai pegar o componente, a gente vai criar um organismo. Lembrando, toda vez que vocês forem criar algo que está associado a uma sessão, obrigatoriamente ele precisa ser um organismo. Então a gente vai vir aqui dentro de organismo. Eu vou respeitar a nomenclatura que eu coloquei aqui para o componente. Então, só para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui um first section, uma pasta. E dentro dessa first section, a gente vai ter o index testx, que está respeitando a nomenclatura aqui. E o nosso componente também vai respeitar essa nomenclatura. Então, aqui dentro agora, a gente simplesmente vai vir aqui e vai fazer o quê? Primeiro, eu vou criar a tipagem desse cara. Vamos criar a estruturinha básica primeiro. Export function first, tanana, não recebe nada por enquanto, e faz um return aqui do H1 XPTO. Beleza. Como é que a gente traz as informações aqui desse cara? Como é que a VTEX faz o vínculo? Como ela vai reconhecer, quando eu for exportar, ela vai reconhecer que esse cara está dentro de uma pasta chamada first section, que condiz com a nomenclatura que eu atribuí aqui para a sessão. Todas as informações que a gente criou e atribui para essa sessão vão ser recebidas lá dentro do nosso componente. Então aqui dentro de section, eu atribuo a mesma nomenclatura para ele, certo? Tanto da pasta quanto do arquivo. Aqui eu posso começar a tipar o que eu já sei que eu vou receber. Então eu vou colocar aqui um tipo type props. E o que eu vou receber aqui? A gente vai receber um title, que é do tipo string, e a gente vai receber também uma imagem, que é do tipo string, beleza? Então, title e o image, que também é do tipo string. Feito isso, a gente pode só passar esses dois aqui e eles são do tipo props, beleza? Por enquanto eu vou colocar eles, deixa eu só dar uma mudadinha na estrutura aqui, colocar eles como title, e aí aqui eu vou colocar, title, e aqui eu vou colocar um image, e esse image nosso aqui, ele espera receber a nossa image. Tá, ele não está dentro de um fragment. Beleza? Fechou. Pronto. Pessoal, uma vez que a gente fez esse cara aqui, o que a gente precisa fazer agora? Uma vez que a gente construiu o nosso componente aqui, ele está recebendo as propriedades, a gente precisa agora exportar esse componente lá para dentro do nosso header CMS. Como a gente faz isso? A gente cria dentro da pasta de components um arquivo chamado index.tstx, e é esse arquivo que vai ser o responsável por importar e exportar esses componentes lá para o CMS, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui dentro desse index.tstx da raiz de components? Eu vou importar o meu first section e eu vou exportar o meu first section. Feito isso, pessoal, basicamente a gente só precisa, mais uma vez, vir aqui executar um yarn sync CMS, um yarn CMS sync. Não vou mostrar para vocês executar o comando, porque essa conta é fechada, não é uma conta pública, eu não posso ficar mostrando a nomenclatura dela. Mas eu estou executando aqui embaixo, é muito rápido. Já executei. O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou vir aqui dentro do CMS, dentro daquela página custom que a gente criou no vídeo anterior, e vou dar um F5. Quando eu der um F5, eu clicar na seleção de uma nova seção, a seção First Section que a gente criou ali tem que estar disponível para mim aqui, beleza? Vamos verificar se está tudo certo. Vou criar uma nova seção. Dentro dessa nova seção, a gente tem a listagem de seções aqui que a gente constrói, tanto as nativas quanto as customs. E aqui a gente tem, vamos aqui, minha primeira seção. Prontinho. Quando vocês clicarem aqui e selecionarem esse cara, o atributo que a gente colocou aqui, que é gerenciável, que é o título, ele está disponível aqui. E o image que a gente também permitiu que o cliente gerenciável, ele também está disponível aqui. Pessoal, uma vez que vocês preencheram essas informações, salvaram certinho aqui, publicaram, simplesmente esse componente nosso aqui, ele passa a renderizar as informações que vocês preencheram lá no CMS, aqui dentro do nosso local.
Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido útil e qualquer dúvida deixem nos comentários. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.